creio que todos aqui já ouviram falar do rei Salomão. Salomão era filho de Davi, o homem a qual Deus escolheu, um homem a qual Deus testificou e disse: esse homem é um homem segundo o meu coração. O Senhor, Davi, apesar de não ser um homem perfeito, porque nunca existiu e nunca vai existir um homem perfeito que pisou sobre a terra, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o único homem perfeito, nasceu de uma mulher, concebido pelo Espírito Santo, cresceu como qualquer outra criança, viveu por 33 anos na terra, entregou a sua vida por mim e por você. Este foi o único perfeito, santo, o único que pisou sobre a terra. Se nós começarmos a ler a Bíblia Sagrada, nós vamos ver homens que não experimentou a morte, homens que foram arrebatados para o céu, que não experimentou a morte, homens que até hoje o corpo é procurado e não é encontrado, homens que o corpo é disputado pelo adversário, mas nunca encontrou o corpo dele, porque Deus quis para si, Deus escolheu para si, e Deus sabe aonde ele está. E agora Salomão foi um homem filho de Davi, rei de Israel. Davi foi rei de Israel, Salomão assume o seu lugar como rei. E Davi, a Bíblia diz que Deus testifica: esse homem é um homem segundo o meu coração. Davi era perfeito? Não. Davi errou, e errou muito. Davi falhou, Davi caiu, Davi se perdeu ao longo do caminho. Mas Davi, ele tinha uma vantagem que Deus procura em todo homem, que Deus procura em toda mulher. Davi tinha um coração aquebrantado, Davi tinha um espírito voltado para Deus. Davi errou, Davi pecou, Davi caiu, mas Davi sabia se arrepender, Davi sabia o peso da culpa dos seus pecados, e Davi renunciou aos seus pecados, Davi pedia perdão, Davi era quebrantado de coração. Por isso que Deus fala: esse homem é um homem segundo o meu coração. Errou, mas se arrependeu. Errou, mas soube voltar atrás. Todos nós, quando nós nascemos, nós fomos escolhidos por Deus. Todos nós que estamos aqui nesta noite, independente do credo, religião, razão social, independente da cor, da raça, todo ser humano nasceu com um propósito a qual esse propósito foi saído de Deus. Deus escolheu você. Você pensa que você nasceu por acaso? Você pensa que você nasceu? A minha mãe planejou, o meu pai planejou a carta, planejou tudo, meu pai planejou tudo. Não, foi Deus que planejou o seu nascimento, foi Deus que planejou a sua vida, Deus que planejou, Deus que te escolheu. Todos que é nascido, eu falo a verdade aqui nesta noite, todos é nascido de Deus. Todo ser humano é nascido de Deus. Do pecado fomos concebidos, do pecado nós fomos concebidos. Mas toda criança que nasce é perfeita. O pecado foi concebido, mas toda criança tem um coração puro. Toda criança tem um coração puro. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: se querem entrar no reino dos céus, seja como uma criança. Se queres entrar no reino do céu, seja como uma criança. A criança não guarda rancor, a criança não guarda mágoa. A criança, o pai pode bater nele, que daqui a pouco está pedindo
criança tem um coração puro. A criança, por mais que seja castigada, os pais castigam, os pais batem, às vezes o pai é bem bravo, tem ruge, corrige no pé da letra, mas a criança sempre abraça e fala: papai, te amo. Aleluia, meu Deus. Eu te amo, papai. E se alguém fazer mal para ela, não guarda para ela. Por isso que o rei Davi foi considerado, chamado por Deus, homem segundo o meu coração. Aleluia, meu Deus. Porque tinha um coração puro, irmãos. Aleluia. Sabia se arrepender. O pior erro não é errar. O pior erro é permanecer no erro e não reconhecer que nós somos inteiramente dependentes de Deus. Todos nós erramos. E se eu falar que eu não erro, já peguei só de falar que eu não erro. Todos nós pecamos. Todos nós aqui nesta noite estamos em busca de uma única coisa. Se eu perguntar aqui para quem quer ir para o céu, todos nós queremos ir para o céu. O nosso desejo é ir morar no céu, sim ou não? Sim, meu Deus. Nós sabemos que existe um céu. Mesmo às vezes nós achando que isso está tão longe. Nem passa pela nossa mente ao decorrer do dia, que um dia nós vamos morrer e nós vamos ter um encontro. Para algum lugar nós vamos. Morreu? Acabou? Não. A Bíblia diz que o Espírito foi dado de Deus. E esse tem que retornar para Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Quando Deus fez o homem, vamos subir na mesa, só para você entender. Quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Deus já tinha feito tudo. Já tinha criado a terra, já tinha feito tudo. Ele falou: agora falta uma coisa. Alguém para tomar conta de tudo isso. Alguém que tenha condições. Deus não podia pegar um anjo? Pegar um dos seus anjos que se erguer de noite e para tomar conta de tudo. Não. Ele falou: eu vou fazer a maior das minhas obras. Vou criar um homem. Glória a Deus. Quando Deus fez a terra, a Bíblia diz que aquele abismo e aquela treva sobre o abismo, só havia água. A terra que você pisa não existia, só água. E o Senhor disse: haja terra seca. E houve terra seca. Depois que a terra seca se estendeu o tapete de terra sobre as águas, Deus falou: haja relvas, brancas, árvores frutíferas. Nasceu. Haja vida no mar, peixes. A Bíblia diz que tudo que você vê, se você olhar para o céu agora, você vai ver estrela. Você vai olhar, você vai ver, se o céu não estiver iluminado, você vai ver uma lua. E a Bíblia diz que Deus falou assim: haja astro, luz, a luz natural de Deus. E o Senhor diz: e haja divisão entre dia e noite, dia, sol, noite, lua, estrela. Esse sol é para proteger você. Esse sol é para nos proteger. Esse sol é para que a terra possa produzir. A noite, o orvalho, é para dar força à semente para nascer. Aí Deus falou: Aleluia. tudo é bom. Tudo que eu fiz é bom. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Somente uma palavra. E quando Deus chega agora no homem, Ele fala: faremos o homem conforme a minha imagem. E Ele não está sozinho. Conforme a nossa semelhança. Aquele que
morreu na cruz do Calvário estava presente. Ele estava presente nesse momento. O Espírito Santo, você pode não acreditar, existe o Espírito Santo que é sobre a vida do homem e da mulher, estava presente nesse momento. E a Bíblia diz que Deus pegou do barco e começou a amassar e começou a fazer o homem. Imagine Deus agora modelando o seu nariz. Modelando o corpo do homem, a sua cabeça. Aí ele olha, ele fala: o homem precisa de 2 olhos. Os 2 olhos você enxerga. O homem precisa de um corpo. Tudo que você tem, Deus fez com as suas próprias mãos. E quando ele vê que o homem está pronto, e a Bíblia diz que ali Deus vê a sua imagem, a Bíblia diz que Deus olha e fala: agora falta só uma coisa, o Espírito de vida. Era um boneco de barro, ali estava apenas uma imagem, um boneco de barro. E Deus fala: agora o homem vai receber o principal. E Deus não fala receba o Espírito de vida, não. A Bíblia diz que Deus era sobre as narinas do homem que ele tinha acabado de fazer. Ele diz: receba o Espírito de vida saído de mim. Irmão Romir, por que você está falando isso, irmão Romir? Eu estou dizendo para você ver a importância que você tem. Você não nasceu por acaso. A importância que você tem, o valor que você tem. Possa ser que seu amigo, alguém da sua família, parente seu, não te dá valor nenhum. Possa ser que alguém fala: você é um perdido, você não tem jeito, você nunca vai ser ninguém. Você já nasceu alguém, porque você foi escolhido por Deus. De você, o que importa é aquele que te criou. E ele diz: você vai ser a minha imagem, a minha semelhança. E acima de tudo, você vai ter o mesmo Espírito de vida que está em mim. Receba o Espírito de vida. Deus fez tudo perfeito, irmãos. No mundo não havia maldição. O mundo caminha de passos largos, de mal a pior. Muitas das vezes nós pensamos: será que Deus não está vendo tudo isso? Deus não está vendo? Aleluia! Deus continua, sempre foi e sempre vai estar no controle de tudo, no controle da vida do homem. Ele sempre vai estar presente. Mas por que acontece tanta atrocidade? Acontece tantas coisas que não dá para entender. É porque o homem se afastou do seu Criador. O homem se achou autossuficiente, independente.
Irmão Romero, mas não tem como eu amar essa pessoa. Não tem lógica. Eu amar essa pessoa. Eu sempre fiz de tudo. Me sacrifiquei. Fiz de tudo. Mas a pessoa é muito má. Então, uma pessoa muito má. Não tem como amar uma pessoa dessa. Aí Jesus fala bem assim: eu te amei bem antes de você me amar. Eu te amei a ponto de morrer por você. Irmãos, o mundo não vai piorar. Vai, meu amigo? Não. Não vai? Não. Porque o coração do homem é mau. O coração do homem é mau. Para que o homem tenha um coração bom, só se tiver Deus no coração. Amar o seu próximo. Jesus disse: amar o seu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Por que acima de todas as coisas? Porque Deus cuida de todas as coisas. Porque Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de tudo. Ele diz: amai o Senhor teu Deus acima de tudo, porque Ele está acima de tudo. Ele cuida do seu filho, Ele cuida da sua vida, Ele cuida das suas finanças, Ele cuida da sua saúde, Ele cuida de você. Deus, Ele está acima, Ele cuida de nós. Aí fala bem assim, meu amigo: Deus está acima de tudo. Deus cuida de tudo. E por que muitas pessoas vivem crentes ver? Deus cuida de todos. E sabe qual é a diferença daquele que está na direção de Deus e ver? Que a tristeza não te abate, a angústia não te abate, mesmo que está à beira da morte. Aquele que tem Deus no coração, mesmo enfermo na beira da morte, ele fala: